Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. E você que me assiste pelo Facebook, bem-vindo à reflexão diária do Santo Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de São Marcos, capítulo 4, versos do 26 ao 34. Jesus conta duas parábolas para dizer à multidão o que é o reino de Deus. E na primeira leitura, tirada da carta aos Hebreus, capítulo 10, versos do 32 ao 39, nós podemos ver esse reino de Deus aplicado na vida prática da pessoa, na praxis da vida cristã. Então vamos lá. Eu vou ler o Evangelho e depois iremos ler a primeira leitura para compreendermos o que é dito por Jesus nas duas parábolas. Dizia-lhes: o reino de Deus é como um homem que semeou um campo. De noite se deita, de dia se levanta, e a semente germina e cresce sem que ele saiba como. A terra, por si mesma, produz fruto. Primeiro o caule, depois a espiga, depois a espiga cheia de grãos. E quando o trigo está maduro, passa a foice, pois chegou a ceifa. Dizia também: como que compararemos o reino de Deus? Com que compararemos ainda o reino de Deus? Com que parábola o explicaremos? Com uma semente de mostarda, quando é semeada na terra, é a menor das sementes. Depois de semeada, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, e lança ramos tão grandes que as aves podem se aninhar em sua sombra. Com muitas parábolas semelhantes a estas, expunha a mensagem adequada à sua capacidade. Sem parábolas, não lhes expunha nada, mas, em particular, explicava tudo aos seus discípulos. Então, Jesus conta duas parábolas, a de alguém que semeia uma semente e passa dias e a pessoa não compreende direito como aquela semente brota, cresce, coloca a espiga e depois chega ao ponto de ser colhido. Também ele fala do grão de mostarda, que é pequenininho, mas depois se torna uma grande árvore, e as aves, ou seja, as pessoas vêm se achegando ao reino e ali em segurança fazem os seus ninhos, ou seja, fazem a sua morada. Só que na vida prática, a carta aos Hebreus, na primeira leitura de hoje, vem nos explicar que esse reino, para o cristão, não é tão simples. Não é a coisa mais, vamos dizer assim, pacífica do mundo. É algo que vem acompanhado de tribulação e sofrimento. E aí é necessário a perseverança na tribulação. Veja, diz aqui o autor da carta aos Hebreus 10, versículo 32. Recordai os primeiros dias, quando recém-iluminados, suportastes o duro combate dos sofrimentos. Então, ele está dizendo, lembre-se do primeiro dia, que vocês foram iluminados pela pregação do Evangelho e aceitaram o Cristo. E logo que vocês aceitaram o Cristo, vocês suportaram o duro combate contra o sofrimento, dos sofrimentos, melhor dizendo. Uns expostos publicamente a injúrias e maus tratos, outros solidários do que assim eram tratados. Então, os primeiros cristãos, alguns eram colocados publicamente para sofrer injúrias, cancelamento sempre existiu. O cancelamento do cristão sempre existiu. Quando você vê um cristão, o mundo querendo cancelar um cristão, fazendo injúrias a respeito dele, isso aqui aconteceu na época dos apóstolos. E vai acontecer sempre. Colocados em injúria, colocados publicamente, para sofrerem injúrias e maus tratos. Outros solidários dos que assim eram tratados. Por exemplo, a Canção Nova está passando por uma perseguição, está sendo colocada publicamente para injúrias e sofrendo maus tratos, entre aspas, dentro daquilo que é a perseguição
ali na Associação São João Paulo II. E muitos, né, se solidarizam com a Canção Nova. Aí ele continua: partilhastes as penas dos encarcerados, aceitastes alegremente que vos privassem de vossos bens, sabendo que tinhas bens maiores e permanentes. Então veja, estão querendo privar a Canção Nova de um dos seus maiores bens. Estou dando esse exemplo da Canção Nova porque é o mais recente. Só que a Canção Nova, a igreja, nós temos bens maiores do que os bens deste mundo. Só que não pode se deixar de lado, tem que lutar, porque os bens deste mundo, os bens temporais, muitas vezes, como é o caso da Fundação João Paulo II, foi criado e inspirado por Deus para a ampliação do reino. É como uma semente de mostarda que é lançada na terra e se expande. E por que é que querem frear essa fundação? Por que é que querem frear a Canção Nova? Porque o Evangelho tem se espalhado por todo o Brasil e pelo mundo. Essa é a realidade, meus irmãos. Portanto, não renuncieis à vossa confiança, que conta com uma grande recompensa. Temos confiança de uma grande recompensa. A maior delas, a salvação, o reino eterno. Precisais de paciência para cumprir a vontade de Deus e alcançar o prometido. Então, precisamos de paciência para cumprir a vontade de Deus e alcançar o que Ele prometeu. Ainda um pouco, muito pouco, e aquele que há de vir, virá sem tardar. Meu justo viverá por crer, mas se voltar atrás, não me agradará. Nós não pereceremos por voltar atrás, mas salvaremos a vida pela fé. Então aqui está, né? Meu justo, promessa de Deus, viverá por crer, mas se voltar atrás, não me agradará. Então, o combate está posto, meus irmãos, nós não podemos voltar atrás. O combate está posto. A esperança, a perseverança é que nos salvará por meio da fé. Deus abençoe a todos e que nós possamos sermos firmes e, como diz o autor da carta aos Hebreus, que nós possamos resistir até o sangue no combate contra o pecado. Amém.